Oi, gente, tudo bem? Você se acha uma pessoa preconceituosa? Você conhece alguém que você acha que seja preconceituoso? Ou você já sofreu algum tipo de preconceito? Esse é o tema da conversa do PH de hoje. Pode rodar aí a vinheta. Gente, como de costume, no início de cada vídeo, pedir para você se inscrever no canal, deixa o teu comentário, dá uma curtida, compartilha o nosso canal nas suas redes sociais, para que nós possamos ampliar a quantidade de visualizações e recomendações do YouTube dos nossos vídeos para as pessoas no Piauí e até mesmo no Brasil. Gente, a definição de preconceito, do ponto de vista etimológico, significa algo anterior, conceito significa uma significação, ou seja, é uma significação que se dá anteriormente à compreensão dos fatos ou situações do jeito que elas são. Nesse sentido, o preconceito ele cresce muito na medida em que as pessoas se tornam intolerantes. Eu diria mais, que o preconceito e a intolerância são gêmeos siameses. Na verdade, pessoas preconceituosas, pessoas que estabelecem conceitos antes de compreender os verdadeiros fatos, os fatos objetivos como eles são via de regra, também pessoas intolerantes. Nesse sentido, o preconceito ele nada mais é do que um juízo de valores que se tem acerca de pessoas, acerca de grupos ou acerca de situações sem que antes se compreenda a objetividade dos fatos. E assim, é muito natural que o preconceito nasça de uma simplificação, de uma generalização que tenta categorizar pessoas, grupos de pessoas ou situações a partir de estereótipos. E isso é muito grave e muito lesivo nas relações sociais, nas relações políticas, nas relações inclusive do ponto de vista familiar. E aí o preconceito ele nasce de valores que nós carregamos e que não conseguimos ver esses valores no outro. Ou seja, a percepção de alteridade ela fica desvirtuada. Nós conseguimos nos ver de uma maneira, mas não conseguimos ver o comportamento do outro em relação à percepção que nós temos do mundo. E isso torna o indivíduo preconceituoso extremamente resistente a mudar a sua concepção, o seu pensamento, porque simplesmente ele não consegue ver no outro os valores que ele carrega. Também nesse sentido, a identidade ou o identitarismo faz com que nós nos agrupemos em grupos que apresentam os mesmos valores identitários. Mas é muito comum que nessas situações nós não consigamos perceber no outro esses valores que muitas vezes podem ser desvirtuados pela percepção que o nosso grupo identitário possui em relação a outros grupos identitários. Esses valores eles são concebidos basicamente a partir de nossas experiências familiares, etnia, sexualidade, religião e até mesmo convicções políticas. A partir disso, nós criamos um grupo de valores que nos permitem aproximar de grupos ou pessoas que apresentam valores similares. Mas é muito tênue a diferença nesse momento de você, pertencente a um grupo identitário que possui valores próprios, começar a observar outros grupos com outros olhares. E a partir daí podem nascer atitudes preconceituosas. Então, a partir do momento que se vive em sociedade, você tanto é visto pelos outros como você observa os outros. E essa convivência de ser observado e observar, ou é dessa convivência que nasce a alteridade, que está desgastada nos indivíduos que apresentam atitudes preconceituosas. E é exatamente em função de nós não termos a capacidade de observar no outro as situações objetivas e concretas como elas são, a partir de uma visão preconceituosa, que nasce, portanto, a intolerância e os conflitos, inclusive no âmbito político. Há inclusive estudos que apontam que o preconceito está na raiz do etnocentrismo ideológico, ou seja, você compreender que a sua ideologia é o centro de tudo
e que a sua ideologia é melhor do que outra ideologia. Eu diria, inclusive, citando aqui Marilena Chaui, que quem tem ideologia é quem tem cabeça conservadora e cabeça de direita. Porque as pessoas com pensamento de esquerda não possuem ideologia. Elas criticam as ideologias. Então, por anos, o preconceito, a intolerância, tem sido uma marca no Brasil da atividade política partidária. Quer seja entre partidos, quer seja dentro dos próprios partidos. Então a minha luta ao entrar na política partidária é exatamente estimular, fomentar o diálogo, para que a partir do diálogo a gente não seja intolerante com preconceitos ou conceitos pré-formados acerca das pessoas e das situações. É muito importante que, antes de estabelecer uma relação preconceituosa com o outro, que se observe a situação do outro do ponto de vista objetivo, do ponto de vista concreto. Porque, como nós vimos nesse vídeo, o preconceito é um conceito prévio formado sem bases objetivas a partir das suas convicções ou das convicções de grupo que, por não terem uma alteridade, não serem capazes de observar o outro, observam apenas a si mesmo, tornando-se, portanto, extremamente intolerantes. O mundo de hoje precisa de mais compreensão, mais tolerância. Então, se após essas reflexões desse vídeo você se identificou como preconceituoso ou intolerante em alguma situação, não se preocupe que isso não é o fim do mundo. Em algum momento da vida, todos nós seremos preconceituosos e teremos algum grau de intolerância. Mas não se preocupe que há remédio para isso. O remédio para isso chama-se paciência, diálogo, leitura e reflexão com autocrítica. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.